partir de tantos casos, existe um perfil do agressor? Principalmente a questão do controle, né? Ele entende, e a gente vê, já peguei casos, por exemplo, Helder, que houve o feminicídio seguido de suicídio. Ou seja, esse agressor, o feminicida, ele tem uma ideia de que realmente aquela mulher pertence a ele. É justamente a questão do relacionamento abusivo, no sentido até mesmo da questão de propriedade. Como se a mulher fosse uma coisa e ele fosse o dono. Aquela famosa e triste frase, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. É isso. A gente vê muitos casos em que, em tentativas de feminicídio, que quando se entrevista a vítima, ela diz, olha, terminei a relação, ele não aceitava, ele me perseguia, ele não deixava eu me relacionar com outra pessoa. Então, é aquela mentalidade de propriedade, de posse mesmo. E hoje, como é que funciona, delegado? Uma mulher que está acompanhando o nosso podcast, ela percebeu que está sofrendo violência doméstica, ela não sabe para quem recorrer, quem ela deve buscar nesse momento, o que ela deve fazer? Olha, nós temos diversos canais de denúncia, e aí eu chamo a atenção, o papel da denúncia não é apenas da vítima, qualquer pessoa que tiver conhecimento de uma mulher sendo vítima de violência doméstica, tem um dever, não é nem que pode, tem um dever de denunciar. Nós temos o 180, que esse ano fez 20 anos. Quantas mulheres foram salvas por meio de denúncias realizadas pelo 180? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que também pode ser utilizado como canal, em que essa denúncia ela vai ser levada à delegacia, e aí eu chamo a importante atuação das delegacias de atendimento à mulher, ou seja, você sendo vítima de violência doméstica familiar, procure uma delegacia de atendimento à mulher, faça o registro de ocorrência, peça medida protetiva. Temos o aplicativo Júlia, do Tribunal de Justiça, que através dessa inteligência artificial, a mulher pode pedir medida protetiva e essa medida ela é concedida em até, salvo engano, 48 horas. A lei fala 48 horas o juiz, e a gente tem visto que, principalmente, eu posso falar com maior propriedade, Teresina, que eu atuo aqui, que é concedido em tempo recorde. Então, assim, peça medida protetiva. Nós temos o Salve Maria, que é o aplicativo também utilizado para isso. O Ei, minha irmã, não se cale, que é o WhatsApp da Secretaria. Temos muitos canais. Aqui, a Casa da Mulher Brasileira em Teresina, eu vou citar, que realiza um trabalho fantástico. Funciona uma unidade da Polícia Civil lá, tem o plantão de gênero, o Poder Judiciário atua, nós temos a vara de violência doméstica familiar, o Ministério Público, e, além disso, lá tem um acolhimento assistencial. Então, vários canais, várias formas de se buscar. Agora, faça uso desse direito, não permaneça no ciclo. Delegada, a senhora já atuou em vários casos de grande repercussão aqui em Teresina, envolvendo casos de feminicídio. Tem algum que mais lhe marcou como mulher? Sem dúvida alguma, o caso da estudante da Federal, a Janaína, né? Que, inclusive, caminhamos para um novo júri, porque entendeu-se que, naquele contexto, não teria havido um feminicídio. O júri, e aí porque critica-se o Poder Judiciário. Ali não foi a questão, ali não foi o entendimento do juiz. Os crimes dolosos contra a vida vão para o júri, e a própria Constituição estabelece que esse tipo de julgamento caberá aos jurados, que muitas vezes, Helder, não têm o conhecimento jurídico, né, para se entender a diferença, por exemplo, de uma culpa ou de um dolo. E no caso específico da Janaína, o autor, ele praticou com o que se chama de dolo eventual, ou seja, ele, naquele contexto da violência sexual, a intenção dele era praticar de forma perversa e cruel, como ele fez, a violência sexual, mas a vida da Janaína era indiferente para ele, ou seja, ele assumiu o risco de produção do resultado morte. Então, por isso que nós entendemos pelo dolo eventual, a época quando indiciamos de um Ministério Público realizou a denúncia no mesmo contexto, ou seja, de feminicídio. Então, foi um caso que realmente foi um agressor, um autor que foi extremamente violento, e não somente como autoridade policial, mas como mulher, aquele caso foi bastante emblemático, né? Foi um trabalho conjunto da Polícia Civil como um todo, não somente investigação, tivemos uma perícia criminal muito bem feita,
justiça, o trabalho da médica legista à época também. Então, foi todo um trabalho integrado, mas foi um caso assim que profissionalmente me marcou. Na verdade, eu acho que marcou a sociedade como um todo. Foi um caso bastante triste, mas que trabalhamos no sentido da responsabilização criminal desse criminoso. Diante de tantos casos, delegada, é difícil manter ali um momento de alegria, já que a senhora trata de casos tão sérios, tão tristes. A gente percebe que casos envolvendo feminicídio e violência doméstica, eles possuem uma crueldade maior por parte do agressor, por parte do assassino. É difícil manter a cabeça sã? Olha, como qualquer ser humano, eu não sou um robô. Então, assim, por mais que a gente tente ser o mais profissional possível, porque a gente precisa ser, porque a sociedade espera isso da gente, a gente tem que dar uma resposta. Mas nós não somos robôs, né? Nós temos sentimentos. Eu, desde que assumi como delegada, esse ano já faço, em agosto, 10 anos. Fui delegada de Polícia Civil no Ceará. E aqui, caminho aí para 5 anos como delegada aqui no Piauí, eu sempre tive a preocupação de cuidar da minha saúde mental. Eu faço terapia desde que eu assumi como delegada. E eu até falo assim, eu não quero minha alta nunca, porque cuidar do nosso emocional é importante. A gente está no Janeiro Branco, e aí chamando a atenção justamente para a atenção do nosso psicológico, cuidar. Porque nós, profissionais de segurança pública, os profissionais de saúde também, vários profissionais que lidam com situações de estresse, de cuidar do outro. Quem procura uma delegacia de polícia, tem um problema. Ninguém vai para uma delegacia para passear. Então, eu tenho que estar bem emocionalmente. Eu sempre cuidei disso. Na época da Janaína, do caso dela, eu tive eu tinha que estar bem para responder da melhor forma possível. Então, cuidar do emocional sempre foi uma preocupação minha. E eu aconselho a qualquer profissional, não somente profissional de segurança pública, cuide do seu emocional, porque você estando bem, você vai atender bem. A gente, como sociedade, eu me incluo também, em grande parte das vezes a gente cobra muito do Estado, da polícia, do Ministério Público, da Justiça, mas aqui no caso da violência doméstica, nós temos aí também outros agentes importantes, a família, os amigos, aquelas pessoas que vão ajudar ali a dar o suporte necessário para aquela vítima no contexto da violência doméstica. Falta ainda muito apoio dessas pessoas, desse ciclo da vítima? A situação ideal, infelizmente, a gente nunca vai ter, né? É uma utopia você pensar que a gente vai chegar a um ponto de plenitude em relação à rede de proteção. Mas todo, como eu disse, uma mudança de mentalidade. Como a gente tratou a questão, muitas vezes, a vítima ela acaba não tendo um acolhimento familiar, e aí vem justamente desse reflexo do machismo, né? A gente sabe que é uma desconstrução que tem que acontecer na nossa sociedade, e realmente, muitas vezes, essa mulher ela não tem aquele apoio, né? Quantos casos eu já passei como profissional ou colegas relatando que no dia seguinte a vítima procurou a delegacia numa tentativa de soltura do agressor. E não porque aquela agressão para ela foi nada. Tanto não foi que ela denunciou. Mas quando chegou em casa, os familiares a questionaram, a culpabilizaram por ele estar preso. E muitas vezes o quê? Vem aquela história, e agora quem vai te sustentar e a teus filhos, ele está preso porque a culpa é tua. Então, daí o papel importante do Estado. Porque muitas vezes essa mulher não vai ter o apoio da família. Então, o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo poder público, município, Estado e federação. Tem que ter um suporte para essa mulher, uma assistência social efetiva, uma assistência psicológica, cursos profissionalizantes, porque muitas mulheres elas permanecem também porque são dependentes economicamente. Então, se eu profissionalizo essa mulher, eu dou a ela a oportunidade de se manter economicamente, ela tem mais um degrauzinho nessa escada de busca à sua liberdade. Realmente é muito necessário haver essa conversa, para que nós tenhamos essa rede de apoio, que essa mulher consiga receber todo esse cuidado necessário. Então, falando um pouquinho agora em relação, delegada, à própria investigação da polícia, como é que você avalia os últimos anos aqui no Piauí, sobretudo aqui no DHPP, que a senhora está à frente,
Como é que funciona hoje esse trabalho que vocês realizam no DHPP, no núcleo de feminicídio? Olha, até falo com uma questão da secretaria como um todo. Aqui no Piauí, eu tenho observado uma atenção e uma cobrança, e a gente tem que ser cobrado. Quem é servidor público sabe que que na hora que assume, o papel é servir a população. Se você não se encaixa nesse perfil, saia do serviço público. Então, sempre houve uma cobrança, assim, eu tenho observado muito. Nas respostas, rápidas respostas, você vê, eu lhe dou o exemplo da feminicídio. Casos de feminicídio são tratados, e aí eu falo como da secretaria como um todo, tanto Polícia Militar como Polícia Civil, um trabalho integrado na questão da responsabilização desse criminoso. Quando a gente observa, eu posso te trazer os números de 2024, dos 40 casos de feminicídio, mais de 78% dos agressores foram presos, seja em situação flagrancial ou por meio de prisão cautelar, preventiva ou temporária. Então, a gente são mãos fortes, mas a gente trata com mãos fortes o agressor. Aqui não tem questão de passar a mão. Se você praticou uma conduta dessa, você tem que responder criminalmente. E aí eu também trago a importância da parceria que se tem tido com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque não adianta a gente representar se não tiver um promotor que dê um parecer favorável e um juiz que conceda a decisão. E eu venho observando no Piauí também essa parceria, essa integração. É uma mudança, como eu disse, uma mudança de mentalidade. A gente vem de uma época que não existia uma lei protetiva como a Lei Maria da Penha, ou seja, antes da Lei Maria da Penha, realmente em briga de marido e mulher não se metia a colher e quantas mulheres morriam. E a gente vê que vem mudando. Dou o exemplo, no ano passado, importantes leis que foram criadas aqui no Piauí, listas de pessoas de homens que foram condenados no contexto de violência doméstica familiar, que essa lista fará parte no site da secretaria, ou seja, aquele agressor ele vai ser exposto. Então, veja que isso também pode atuar como algo inibitório, ou seja, se eu praticar isso e eu for condenado, isso vai me prejudicar, por exemplo, profissionalmente. Qual é o patrão que vai querer empregar alguém que consta numa lista da secretaria como um agressor? Veja a importância, os vários pontos que se tem que atacar para a gente chegar à redução desses números. Agora há pouco, delegada, a senhora trouxe um exemplo, eu queria me aprofundar um pouco nesse exemplo. Uma mulher, por exemplo, que registra um boletim de ocorrência contra o marido no contexto de violência doméstica. Ela não possui o apoio necessário, e aí no dia seguinte ela já pede para soltar ele. O marido foi preso e já pede para soltar. Nesse tipo de situação, a queixa ela é retirada, o que acontece? Depende do crime que ele praticou. Existe crimes de ação pública condicionada à representação, e existe crimes de ação pública incondicionada. Vou lhe dar um exemplo de incondicionado, ou seja, independe da vontade da vítima. Lesão corporal no contexto de violência doméstica familiar. A ação é pública e incondicionada. Houve a prisão em flagrante, independentemente da vítima, se for constatada a lesão, mesmo que no outro dia ela vá, e não foi numa situação em que, em sede de audiência de custódia, houve a concessão de liberdade provisória, vamos para uma situação que realmente o juiz visualizou que há um risco, converteu esse flagrante em preventiva, e aí ela procura a delegacia. Não depende da vontade dela. Porém, há crimes condicionados à representação que, por exemplo, a difamação, injúria, que nesse contexto aí, se a vítima ela tem até 6 meses, né, se assim a vítima quiser, ela tem até 6 meses para voltar atrás, que é que se chama de retratação. Então, depende do crime. Agora, crimes como lesão corporal é um exemplo, por exemplo, que independe da vontade da vítima. Acontece muito, delegado? Acontece. E aí, vamos voltar um pouco à nossa conversa. Não é porque aquela mulher achou indiferente a questão de ter sido agredida. Mas, muitas vezes, essa mulher não obteve apoio onde deveria ter, que é a família. E aqui eu não estou fazendo qualquer julgamento. Há famílias e famílias e há criações e criações. Então, muitas vezes, aquela mulher não tem aquele acolhimento. Então, ela acaba... Eu já tive casos, Hélder, de tentativa de feminicídio que a própria vítima pagou o advogado. Meu Deus. A gente se espanta? Meu Deus. É porque ela gosta? Não.
Às vezes essa vítima é dependente emocionalmente também, ou seja, o agressor ele criou uma situação, uma dependência emocional tão grande que depois que passa a situação, ela começa, meu Deus, e agora como é que vai ser minha vida? Agora é muito complexo, é muito complexo. Agora, como eu bato, não é porque aquela mulher achou pouca coisa o que viveu, jamais. Mas, às vezes, ela não tem um apoio, às vezes, ela é dependente emocionalmente, ela é dependente economicamente. Então, para além de tudo isso, a gente tem que refletir como é que está funcionando a rede de proteção? Como é que está funcionando esse acolhimento dessa mulher? Será que a falta de apoio é que esteja fazendo com que essa mulher permaneça ou, entre aspas, volte atrás? Nós tivemos um caso recente em São Paulo, de uma mulher chamada Tainara, de 31 anos. Ela estava saindo com uma amiga, depois conversou com um rapaz, e ela acabou sendo arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê, lá em São Paulo. E menos de um mês que ela passou internada, ela acabou vindo a óbito. Um caso como esse revela o tamanho da crueldade, né, delegada? E também revela o quanto o ser humano está perdendo a sua humanidade. Quantas pessoas a gente recebeu vídeos dessa mulher sendo arrastada? Quem é que, tipo assim, o lógico, não é preocupação em filmar, era o quê? Interceptar esse carro. Você não está vendo que uma mulher... Veja isso, eu trago até uma reflexão macro disso. É estarrecedor a forma como as pessoas estão ficando desumanizadas. A primeira atitude que era para ter sido feita era ter interceptado aquele carro e não filmado. Olha, aquilo ali para mim, eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa ao invés de estar filmando, devia ter... para além disso, eu faço essa reflexão, entendeu? Em relação a isso, a questão do crime em si mostra justamente a questão de que, Helder, ainda não é seguro ser mulher, ainda não é seguro. Né? E eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo. Quantos casos a gente vê? Justamente, eu vou lhe citar um exemplo também que teve repercussão nacional. Não sei se você se recorda do caso da artista circense venezuelana, que Sim. ela salvo engano, eu acho que ela era venezuelana, que andava Brasil afora e foi de bicicleta, sozinha, e foi brutalmente assassinada. Será se isso aconteceria com o homem, da forma como acontece? Sei que é possível acontecer, mas vamos comparar. Será se o fato dela ser mulher não era uma condição de vulnerabilidade para ela? E será se é justo eu colocar para a mulher que ela não pode se sentir segura? A própria Constituição nos dá o direito à liberdade. E nós, mulheres, infelizmente, ainda não temos em sua plenitude. Eu já escutei uma vez, até de uma mulher, me falando o seguinte: é mais fácil ser homem do que ser mulher. Eu saio de casa todos os dias, tendo que tomar cuidado com a roupa que eu estou vestindo, tenho que tomar cuidado com o motorista de aplicativo que eu estou pedindo, tenho que tomar cuidado com a conversa, com o que eu falo, com a minha reação. A partir desses pontos, delegada, como é que nós conseguimos evoluir como sociedade nesse ponto? É realmente, voltando lá àquele ponto da educação, que pistas de ação a gente tem que tomar cuidado? A gente tem uma lei, que é a Maria da Penha, para combater já a consequência do ato. Mas, assim, o que nós devemos fazer para mudar essa realidade aqui no Brasil, que, infelizmente, muitas vezes está aliada culturalmente? Não é um trabalho fácil, não vai ser algo rápido. Você acabou de dizer, no meu entendimento, a gente só vai conseguir mudar quando formos ao nascedouro, literalmente falando, que é a criação dos nossos filhos. Porque se a gente não mudar a mentalidade dos nossos filhos, virão o quê? Adultos, e aí eu falo adultos, homens e mulheres, machistas. Porque, eu não estou levantando nenhuma bandeira, eu tenho que ser técnica. Existem homens machistas, mas também existem mulheres machistas. Quantos casos a gente já viu de mulheres que denunciaram um contexto de violência sexual e o primeiro comentário é, mas também é uma roupa que estava usando? E aí, não é somente vindo de homens, de mulheres também. Então, é uma mentalidade que tem que ser mudada e a gente só vai conseguir se a gente for no início. Não vai ser rápido, a gente não vai ter, esses números de violência doméstica familiar permanecem crescendo ou igual ao do ano passado, e é isso eu estou falando de Brasil como um todo. Por quê? Porque é uma desconstrução que tem que acontecer, entendeu? Não vai ser fácil, mas tem que ir ao nascedouro. Então, se não nos atentarmos
No X da questão, que é a forma como ainda são criados nossos filhos, que são estabelecidos papéis de meninos e meninas, o que menina pode fazer e que o menino pode fazer, a gente não vai conseguir reduzir. Não vai, não adianta. Por mais que a gente cuide dessa mulher, dê assistência a essa mulher, os agressores ainda estarão sendo formados vindos de ambiente familiar violento.